Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Noite, neste início de noite de quarta-feira. Para mim é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa nesta quarta-feira, direto dos nossos estúdios aqui da nossa TV Cultura 14.1. TV Cultura 14.1 em sinal aberto para todo o Rio Grande do Norte e toda Natal. Então eu mando um abraço para você que me assiste de todas as regiões do nosso estado e também direto da capital dos Reis Magos. Hoje, quarta-feira, eu vou ter a alegria de conversar pela primeira vez com a cirurgiã dentista, a doutora Eline Rayane, da Odontoplaza. Olha, entrevista fantástica, ela vai falar tudo sobre bichectomia, sorriso gengival, diastema. Então você não pode, você que é vaidoso, você que é vaidosa, você não pode deixar de assistir esta entrevista no último bloco com a doutora Eline Rayane. E vamos agora ver rapidamente as principais notícias de tudo que está ocorrendo ao vivo e online no blog opoder.com. Você não pode deixar de acessar www.blogpoder.com e ficar bem informado, bem informada sobre diversos assuntos. Vamos lá, produção. Empresa de ônibus é condenada a pagar pensão vitalícia a cobrador. Produção, vamos clicar aqui rapidamente aqui nessa informação. Blogpoder.com tem oferecimento do Natal Card. A Auto Ônibus Santa Maria Transporte e Turismo Limitada foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho a pagar indenização e pensão vitalícia a um cobrador de ônibus que sofreu 6 assaltos e levou um tiro em um deles. A empresa pode recorrer da decisão. A juíza Ana Paula de Carvalho Solari, da 11ª Vara do Trabalho em Natal. Vamos clicar aqui, produção, leia mais rapidamente aqui. Vamos subir. Vamos lá. A juíza Ana Paula de Carvalho Scolari, da 11ª Vara do Trabalho de Natal, determinou a indenização por danos morais no valor de 80 mil e pensão de 100% de remuneração do ex-cobrador, da época de seu afastamento previdenciário até que complete 75 anos de idade. Na ação, o cobrador alega que trabalha na empresa a partir de 2010 e que durante o contrato de trabalho foi assaltado no mínimo 6 vezes. Olha, com todo respeito ao cobrador, ao trabalhador, mas o cobrador foi assaltado 6 vezes. A culpa é da empresa de ônibus? Vamos fazer uma análise aqui fria. Ou a culpa é do Estado? Porque a empresa, se você tem um funcionário na sua casa e o ladrão entra 6 vezes na sua casa, a culpa é sua? É do proprietário, do patrão? É por isso que essa reforma trabalhista, vamos voltar aqui, produção, veio dar um basta em muitas imoralidades que ocorriam aqui no Brasil, porque sempre a classe empresarial, a classe produtiva perdia. Bastava um trabalhador, e eu sou trabalhador, você é trabalhador, mas com toda a vênia. Era uma imoralidade o que ocorria aqui no Brasil. Muita litigância de má fé, muita mentira, e sempre a justiça do trabalho. Agora, você sabia que nos Estados Unidos, o maior país do mundo, o país mais capitalista, não existe justiça do trabalho? Por que justiça do trabalho? Aqui nós temos justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Para que tudo isso? Agora é muito bom uma juíza ou um juiz determinar, porque a culpa, como eu falei, não é do empresário. Não é do empresário. Se fosse um acidente de trabalho, a falta de manutenção do transporte, no ônibus, mas ele foi assaltado. Que a culpa não é das empresas. Isso a culpa é do Estado. Quem era para ser indenizado, quem era para pagar essa indenização era o Estado do Rio Grande do Norte. O Estado brasileiro, de uma forma geral. E outra coisa, sabe por que existe hoje aumentar os assaltos dentro dos ônibus? Porque uma entidade estudantil entrou na justiça, porque as empresas de ônibus, pelo menos aqui em Natal, as empresas de ônibus criaram o cartão, que aí se coloca crédito no cartão para evitar com que o estudante, para evitar com que o trabalhador ande com dinheiro, e passava no guete do ônibus o crédito, andava normalmente no transporte público. Aí uma entidade estudantil daqui de Natal entrou na justiça, obrigando as empresas de ônibus a receberem o valor da meia passagem em dinheiro do estudante. Então o que acontece? Aí o ladrão sabe que o cobrador hoje está
está circulando dinheiro dentro do ônibus, aí entra e vai assaltar. Mas foi a justiça, essa mesma justiça que condenou a empresa de ônibus, foi essa mesma justiça, sendo que não é a do trabalho, mas é a mesma justiça, que se diz dona da verdade, foi que liberou as empresas de ônibus, aliás, obrigou as empresas de ônibus a aceitarem com que o estudante pague a meia passagem em dinheiro, em espécie. Porque antes só era do cartão. Se tem cartão, não precisa andar com dinheiro. Andando com dinheiro é matemática pura. Aí o ladrão agora vai assaltar um ônibus. Que a culpa também não é do empresário, a culpa é do Estado brasileiro. Mas foi a justiça que mandou. Quer dizer, são situações no Brasil. Aí quando Ciro Gomes diz que se for eleito presidente da República, vai colocar a justiça dentro de sua própria caixinha, aí acha ruim. Porque é uma imoralidade, vamos dizer assim, uma imoralidade da empresa que não tem culpa indenizar um trabalhador, com todo respeito a nós trabalhadores. É como eu estou aqui trabalhando na TV Cultura, de repente assaltam 6 vezes a TV Cultura e a direção da TV Cultura vai ter que me indenizar. Não pode. São absurdos que só ocorrem no Brasil. O que é que o dono da TV Cultura tem culpa se assaltam aqui e aí me roubam aqui dentro? A culpa é do Estado brasileiro, é do Estado do Rio Grande do Norte, não do empresário. É porque, infelizmente, a justiça do trabalho, ela tem o empregador como inimigo. A verdade é essa. A justiça do trabalho brasileira tem o empregador, o empresário, como inimigo do povo. Muito pelo contrário. Quem gera emprego são os empresários e a classe empresarial. Então, infelizmente, isso aqui é um absurdo. A empresa do ônibus vai recorrer, espero que ganhe, porque a culpa, a justiça do trabalho era para entrar contra o Estado brasileiro, não contra a empresa de ônibus. Vou pedir licença a você, encerrou o nosso tempo, vamos agora em um pequeno intervalo e no último bloco vamos conversar com a doutora Eline Rayane, cirurgiã dentista, entrevista fantástica. Vamos sair daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite, nesse início de noite de quarta-feira, e já está aqui a doutora cirurgiã dentista Eline Rayane, da Odontoplaza. Doutora Eline, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa O Melhor da Noite. Boa noite, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, estou muito feliz pelo convite de vocês. Mas antes de falarmos aqui sobre diversos assuntos, a Odontoplaza foi inaugurada agora recentemente, né, doutora? A Odontoplaza faz 2 meses da sua inauguração. Foi no dia 4/6. Graças a Deus chegamos com força total, né? Com muita tecnologia, modernidade, trazendo assuntos novos, técnicas novas. Nos especializamos para isso
e trazendo o melhor para a população do natalense, né? Norte rio-grandense. Que é a senhora e a doutora Diana Bart. Né? Aí, nós somos os carros-chefes, nós somos as proprietárias, mas nós trabalhamos com a odontologia integrada, né? Diversas áreas da odontologia. Porque a odontologia, ela não é por si só, né? Hoje em dia o dentista não faz mais tudo, você tem que ter uma autointegração, né? Então, nós temos todas as áreas da odontologia, com outros profissionais, mas quem é o pilar da clínica sou eu, doutora Elaine Rayane, que trago a cirurgia, a periodontia, o implante dentário, e doutora Diana Bart, com toda a parte de estética e prótese. Que beleza. Entendeu? Olha, nós temos vários assuntos aqui que eu creio que o nosso telespectador vai adorar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre bichectomia, sorriso gengival, diastema, cirurgia relacionada à ortodontia. Quer dizer, são assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, do dia dos nossos telespectadores. É. E quem não gosta de sorrir, não é verdade? Pois é. Sorrir é muito bom, né? Sorria, nem que seja por economia. É verdade. Doutora, vamos começar falando sobre sorriso gengival. Isso. O que é o sorriso gengival? O sorriso gengival está super em polêmica. Eu trouxe até umas fotos que eu vou mostrar logo mais para vocês. Já apareceram as fotos, né? Que para explicar um pouco melhor o que é o sorriso gengival. Como eu acabei de falar, quem é que não gosta de sorrir, né? Sorrir transmite tudo o que é de satisfação. Se você está feliz, se você teve uma aprovação, tudo que é de bom você sorrir. E isso, a expressão de sorrir, tanto é satisfatório para o seu ego, como também para quem vê. Então, assim, um sorriso de estudo, né? Transmite alegria e beleza. E a evolução do sorriso gengival foi o seguinte: muitas pessoas tinham vergonha de sorrir, e uma das causas é porque quando você sorria, tinha uma expressão de gengiva. Aparecia mais o gengiva, que ressaltava os dentes, né? Os dentes eram camuflados pelo excesso gengival, e você tinha uma desordem, uma harmonia facial não existia. Tinha uma desordem na harmonia facial. E veio a correção do sorriso gengival na odontologia. E que conseguimos, né, através de uma cirurgia, que vai depender da causa, né, a gente consegue reverter esse excesso de gengiva aparente. Agora, entendeu? Essa causa, ela é hereditário, vem com o tempo, é problema de escovação? Seria o que essa causa? Então, assim, vamos começar esclarecendo o que é que traz esse problema da gengiva estar exageradamente, né? Exagerada com relação aos demais, a demais estruturas bucais, né? Você tem que descobrir a causa, certo? A etiologia da doença, por que causou. Então, você pode ser o fator hereditário, um fator esquelético, um fator gengival e o fator muscular, certo? O fator esquelético que você já nasce com essa expressão óssea mais proeminente nessa parte maxilar. Então, a gente vai corrigir esse tipo de cirurgia, às vezes a nível ambulatorial, em consultório, né? Que a gente corta a gengiva e também tem que fazer uso de uma osteotomia, ou muitas vezes a nível hospitalar, que é a cirurgia ortognática. Se você tem um problema muscular, certo? Se você é uma pessoa que gesticula muito, então você tem uma flacidez nessa parte muscular, então você tem a predisposição a fazer com que essa musculatura flácida, quando você sorri, apareça muita gengiva, né? E também tem a parte gengival, que tudo começa pela parte gengival. Que o paciente chegou no seu consultório, você tem que fazer uma anamnese, um exame clínico bem feito, tirar os focos de infecção, que são os tártaros, né? Tártaros que causam gengivite, que causam periodontite. Então, você conseguindo tirar esse foco de infecção, você consegue transmitir saúde à sua gengiva, que muitas vezes ela está inflamada devido ao seu acúmulo de tártaro nessas regiões suculares, entendeu? Então, assim, é um tratamento que também é feito no consultório. Eu vou falar um pouquinho por que se dá isso, certo? Muitas vezes você está fazendo um tratamento ortodôntico e é de difícil higienização. Nem todo mundo consegue higienizar corretamente, né, quando tem aparelho. Você requer uma atenção maior quando você tem um aparelho ortodôntico. E isso faz com que o alimento penetre dentro desses sucos e inflame a gengiva. Então, ela fica exageradamente grande, recobrindo todos os dentes. Então, você pode ter esse problema depois de adulto, nesse caso, também? Pode também. Então, tem o esquelético, que pode ser hereditário, né? E também você pode adquirir devido a um hábito de má escovação, entendeu? Porque você tem uma inflamação gengival. Uma dica que eu vou dizer aqui,
que é para a parte periodontal, que, por exemplo, muita gente ainda quer usar o palito para remover alimento dos dentes. Você pode prestar atenção que você não encontra mais palito dentário nem em restaurante. Está em desuso. Por quê? O palito, ele empurra o alimento para dentro do dente, então dentro da gengiva. Então você cria o quê? Inflamação gengival, a bolsa periodontal. O que se tira hoje realmente o alimento nas proximais dos dentes é o quê? É o fio dental, certo? Porque o fio dental você consegue eliminar aquele alimento. E o palito não, você está empurrando. Então, além de você ocasionar uma gengivite, uma inflamação gengival, você também pode ocasionar cáries radiculares, porque o alimento fica ali retido e você não consegue tirar, você empurrou o alimento. Então, é um dos motivos também, que é uma dica que eu vou dar aqui, que evitem usar o palito. Muitos pacientes chegam para mim e fazem, ai doutora, meu dente é muito junto, eu não consigo passar o fio dental. Então, você tem pontos de contatos, entendeu? Você tem que eliminar esses pontos de contatos. Então, por isso que uma boa anamnese, uma conversa com o dentista é importante. Então, você faz uso da fita ou do fio dental? Depende. Depende do seu dente, da sua arcada, dos seus pontos de contato. Então, tudo isso é importante para você ter desde um diagnóstico inicial até você passar por um procedimento estético, que é o sorriso gengival. Nesse caso, provocado, por quê? Por uma gengivite, tá certo? Doutora, vamos mudar de assunto. Diastema. Diastema eu trouxe até outra imagem aqui, que é de... Ronaldinho. Ronaldinho ainda é a gengivite. Olha como ele melhorou, né? Que é a parte do sorriso gengival. Olha como ele melhorou, o dentista fez nele. Aí, sim, outra polêmica que eu trouxe de Ronaldinho. Na época, o Ronaldinho demorou muito para fazer esse tipo de procedimento. Vamos voltar aquela imagem rapidinho do Ronaldinho produzir isso? Demorou demais para fazer esse tipo de procedimento. Todo mundo perguntava, meu Deus, tanto dinheiro, esse rapaz não consegue ir ao dentista, né? Mas assim, o que é que acontece? Muita gente tem a fobia, né? A fobia de dentista, tem medo, não quer de jeito nenhum. Então, hoje em dia, a odontologia, eu quero frisar isso, que a odontologia está crescendo, tirando o medo do dentista. Hoje a gente está fazendo uso de várias coisas que faz com que o dentista se sinta à vontade no ambiente que você vai. Então, você tem um ambiente agradável, bem iluminado, aconchegante. Você pode, como no meu caso que é cirurgia, né? Você pode fazer uso de ansiolíticos. Você pode fazer uso do óxido nitroso, que é aquele gás do sorriso, né? Que você dá uma analgesia no paciente. Você pode estar também trabalhando com cromoterapia, né? Hoje em dia você tem uma música ambiente, você pode escutar um DVD, aqueles óculos 3D. Então, tudo isso, a gente tá com modernidade para o paciente se sentir agradável no ambiente que tá. Isso já tira o medo, né? Então, não sei se foi o caso dele, mas muitos não querem o dentista por medo, tem aquela ansiedade quando vai. E a gente tá tentando eliminar isso, né? Agora, aproveitando essa questão de Ronaldinho, fora a questão estética, tem algum problema? Ele pode passar a vida inteira dessa forma? É só que a questão estética ou ele pode ser prejudicado? A saúde pode ser prejudicada de alguma forma? Pronto. Nesse caso dele, ele aparentemente, ele é um respirador bucal, né? Então, assim, ele tem essa excrescência gengival, também por causa da parte óssea. Mas eu até pesquisei na literatura, se eu não estou muito enganada, ele fez a nível ambulatorial. Ele não fez aquela cirurgia ortognática, que foi para cortar uma parte da óssea, para você conseguir, né, reter mais essa parte da maxila. Ele fez realmente, ele conseguiu camuflar através da gengivectomia, acho que uma osteotomia, e ficou um sorriso bem satisfatório. Entendeu? Então, assim, aumentou os dentes também, porque ele tem os dentes muito curtos, pode voltar. Vamos voltar aqui na Ronaldinho sem ser o Ronaldo. Isso. Né? Você já vê que já pega a parte da estética. Sim. Porque ele corrigiu a gengiva, mas olha o tamanho dos dentes dele, né? Então, hoje em dia está na moda as lentes de contato, né? As resinas, as porcelanas, as facetas de porcelanas. Então, assim, como eu acabei de falar, a odontologia tem que ser integrada. Tá certo? Hoje em dia tem que acabar aquela história que você tem que ir pro dentista e um dentista só resolve tudo. Não. Cada dentista tem sua área e cada área tem uma abordagem enorme de novidades, entendeu? Você tem que ser bom na área que você escolheu. Então, a odontologia integrada, passando pela ortodontia, periodontia, cirurgia, para você ter um resultado agradável, um resultado harmônico, certo? Isso é importante. Doutora, vamos agora voltar para o diastema. O que é o diastema? Pronto, diastema eu vou
passar Vamos a foto colocar aqui a terceira de imagem aí, produção. Ronaldinho. Depois de O Ronaldo. fenômeno. O fenômeno era bem característico esse espaço, né, entre os incisivos centrais, que é o característico do diastema. Então, aqui ele trouxe o sorriso gengival e trouxe a correção desse diastema. O diastema é uma musculatura, é um freno que a gente tem nessa parte aqui, mediana da boca, certo? Que faz com que ele faça uma força que afaste os dentes, certo? Esse frênulo você já nasce com ele. Ele vai só aumentando, ficando mais firme com o decorrer da idade, certo? Quando você faz um pouquinho na parte da troca de dentição, é mais favorável para você não ter um tratamento associado à ortodontia. Porque o que é que acontece? No caso do frênulo que dá o diastema, é uma associação. Você tem que tirar a força muscular que está fazendo esse dente afastar e você tem que associar a parte ortodôntica, certo? Mais uma integração odontológica. Você não adianta colocar o aparelho. Se você remover o aparelho e não remover essa força muscular, quando você remove o aparelho, o que é que acontece? O diastema volta. E a mesma coisa, se você remover o frênulo e você não colocar o aparelho, você continua com os dentes do canto que está. Para fazer essa remoção, seria através de cirurgia? Cirurgia local, certo? É feita no consultório e é super tranquila. Não é uma cirurgia que requer, assim, uma preocupação, um cuidado, uma fobia. É tranquilo demais e também como eu falei, a gente pode fazer muito na troca de dentição, certo? A gente consegue fazer bem entre 8 até 12 anos. Então, assim, a gente é uma boa idade para quem está detectado, né? Você diagnosticou esse problema de diastema por causa do frênulo, uma idade boa para estar fazendo. O frênulo também pode ser na parte lingual, que tem a famosa língua presa, né? Outro jogador que eu podia ter trazido aqui era o Romário, né? Que tem aquela língua presa. Então, muitas vezes é voltada por causa do frênulo. Então, como você não consegue mobilidade na língua, movimentar a língua corretamente, né? Então, você vai ter problema de dicção, certo? Quando você faz essa cirurgia também, tardiamente, o que é que acontece? Você, além de fazer a cirurgia, você tem que trabalhar com fonoaudiologia, porque você já se acomodou a falar naquela posição, né? Sua língua já está acomodada. Então, você tem que trabalhar com a fono para você começar a falar de acordo com aquela mobilidade que você adquiriu depois da remoção da musculatura. Sim. Entendeu? Nós temos mais imagens aqui, produção. Ô, doutora, aproveitando aqui, antes de falarmos aí sobre essa imagem da Madonna, a criança, a partir de que idade ela pode utilizar do aparelho dentário, vamos dizer assim? Olha, isso hoje em dia tá muito, a odontologia a ortodontia está muito preventiva, certo? Então, a criança com 6, 7 anos, que já começou aquela troca de dentição, você tem que o ortodontista examinar. Porque, assim, tem as características de cada criança. Tem problemas esqueléticos, tem problemas de você ter mordida cruzada e também tem um problema da troca de dentição. Então, assim, tem ortodontia que é feita em 2 etapas, inclusive a parte preventiva para você organizar aquela arcada, para depois, numa troca de dentição, você já jogar com a parte da ortodontia mais completa. Mas é um exame que é caso a caso, entendeu? Então, assim, 7, 8 anos, se você achar que a criança é respirador bucal, se tem mordida cruzada, está com dificuldade até de fechamento de boca, do selamento da comissura labial, é importante você procurar um ortodontista. E quem orienta isso? Seu odontopediatra. Então, também outra coisa, criança tem que ir ao dentista. O acompanhamento do dentista é importante nessa infância, porque tudo é detectado também via boca, certo? Não vamos deixar a criança chegar já numa situação precária, né? Então, a limpeza, orientar na escovação, da importância de ir ao dentista, isso também já tira os traumas, né? Vamos ver a imagem aqui da Madonna. Vamos lá, isso. A Madonna eu trouxe porque ela tinha o problema do sorriso gengival, ela tinha os diastemas, entendeu? E ela tinha os dentes um pouquinho curtos. E olhe hoje como a Madonna está mais bonita. Sim. E também ela traz no meu próximo tema, que ela também se utilizou do benefício da bichectomia. Sim. A bichectomia hoje faz parte da harmonização facial, certo?
está super em moda. Acho que diversos globais já fizeram esse tipo de cirurgia. E o que é a bichectomia? É você retirar a gordura da bochecha, certo? Vamos mostrar a próxima imagem, foto, produção. A questão da bichectomia, ela é mais estética? É por isso que eu quis a próxima foto. Por que eu trouxe de Jojo Todinho? Porque a bichectomia não é só estética. A odontologia não é só estética. Se você não se preocupar com a saúde, a estética não fica agradável e fica de curto prazo, certo? Você não resolve seus problemas. Então, vamos falar de Jojo Todinho. Jojo Todinho é uma paciente que ela é um pouquinho mais cheinha, acima do peso, mas é uma pessoa, né, que não se incomoda com isso. Mas o que é que acontece? A bichectomia, nesse caso, ela veio para tirar um problema funcional. O que é que acontece? Você tem muito hábito de morder a bochecha, certo? E essa gordura da bochecha não é uma gordura do seu tecido adiposo. Ela não é absorvida. Você engorda, você emagrece, isso aqui também vai engordar e emagrecer. Não, ela é encapsulada, ela fica dentro das musculaturas, né, dessa parte aqui. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quem tem essa face um pouquinho mais gordinha, né, com bastante tecido adiposo, que é essa bola de bichar, você tende a ficar mordendo, traumatiza. Quer dizer que por mais que você emagreça, as bochechas não irão emagrecer. Isso é nítido, é sua característica, né? Você tem a face mais gordinha, né? Tem mais tecido adiposo nessa região. Então, assim, se você traumatizar muito, certo? Tem estruturas anatômicas importantes aqui. E tem esse trauma, você fica irritando, dá uma ulceração, podendo transformar até numa patologia, né? E tem gente que chega com dores horríveis, isso aqui tudo machucado, né? Parece uma afta, o mínimo. Então, assim, a gente faz a bichectomia para você aumentar esse corredor bucal. Então, evita que você fique mordendo essa área da bochecha, certo? Nós temos algumas imagens aqui dos antes e depois dos famosos. Pronto. E além disso, a bichectomia é uma cirurgia estética. Agora, é irreversível? É irreversível, Ela é uma cirurgia plástica, ela é estética. Ela afila o terço médio da face. A mulher fica com a aparência mais magra, isso sim. E assim, quem faz bichectomia gosta muito do resultado. Tem a parte funcional e a parte estética. Hoje em dia, para a parte quem vive de expressão facial, que são os artistas, as atrizes, então elas querem ter essa linha do blanche mais demarcada, né? Porque elas ficam mais bonitas até na parte fotográfica. Isso. E isso faz a bichectomia que realmente dê essa aparência de você estar mais magra, aquele mulherão, tanto para homens como para mulheres. Agora, doutora, com o tempo é natural que, com a idade, o ser humano, o homem, a mulher, vai perdendo essa parte, ficando mais fina. E no futuro, como é que ficaria nesse caso? É muito debatido isso, certo? Mas o que é que acontece? Bichectomia é uma coisa que está no popular. Todo mundo está querendo fazer. Mas o que é que eu explico? Você tem que procurar um profissional que tenha conhecimento sobre o assunto, conhecimento de anatomia. Por quê? Porque você não pode remover totalmente essa bola de bichar. Você tem que remover até um certo ponto, entendeu? Você não elimina ela completamente. Justamente para você deixar essas partes de sustentação. Então, assim, tem gente que faz por fazer, acha que tirar todo o excesso. Não, você tem que ter uma quantidade adequada, tá certo? Que você ainda deixa essa parte de sustentação. Você tendo uma boa conduta, você não tem problema de envelhecimento precoce. Não. Agora, você tem que saber o profissional que está fazendo. O dentista é apto para fazer isso? Lógico. Por quê? Porque quem sabe mais da anatomia da face é o dentista, certo? Se você é cirurgião bucomaxilo, você estudou para aquilo, você sabe a anatomia da face. Então, assim, você sabendo, você tendo domínio da técnica, você tem um resultado bom e a longo prazo. Que beleza. Doutora, eu quero agradecer, doutora Eline, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Melhor da Noite. Creio que tirou minhas dúvidas, deve ter tirado também dos nossos telespectadores. Quem quiser encontrar a doutora Eline Rayane é no Odontoplaza, que fica ali... No HC Plaza. No HC Plaza, isso, que fica próximo à Igreja Universal, um ponto de referência. Vizinho ao Hospital do Coração, na rua da Igreja Universal. Com a rua Rui Barbosa, se eu não me engano. Isso, ele fica de esquina.
Aguardo todos vocês lá. Como eu falei, minha odontologia é integrada. Sou eu e doutora Diana Bart, mas nós temos todas as áreas odontológicas, certo? Fica Odontoplaza no HC Plaza. Pronto, certo? aqui embaixo, na nossa tela. Doutora Aline, mais uma vez agradeço a sua participação no Melhor da Noite. Muito obrigada e eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Tenha mostrado aqui algumas polêmicas e que vocês tenham pelo menos adquirido algum conhecimento sobre esses assuntos, né? Que agora está em alta, que está em moda e que eu espero que vocês escolham o profissional adequado para realizar. Que beleza, doutora Aline, mais uma vez agradeço a sua participação no Melhor da Noite. Obrigada. Agradeço a sua audiência, até amanhã, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem. Tenha um extraordinário início de noite de quarta-feira. Até amanhã.